Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson da equipe comercial do Vitrina e dando continuidade à nossa série de vídeos que visa contribuir para que você consiga configurar bem a sua ferramenta Vitrina, integrar seus canais de venda corretamente. Hoje vamos falar da integração da sua loja Tray com o Vitrina. A loja Tray, nesse caso citada, é a Tray Commerce. Até para a gente entender, existe aí a diferença entre Tray Commerce e Tray Corp. A Tray Corp agora, inclusive, já sofreu uma alteração de nome, passou a chamar-se Wake, mas também é de propriedade da Local Web, assim como a Tray Commerce o é. Nesse caso, a gente vai falar da Tray Commerce, que para nós, aqui no Vitrina, ela pode ser um canal de venda, assim como todos os demais canais, no e-commerce, marketplace, e ela também pode ser uma origem de dados. Qual que é a diferença entre as duas? No Vitrina, eu posso conectar a minha loja Tray para obter o cadastro de produtos e também mandar pedidos para a Tray. Nesse caso, vai funcionar como uma origem e como destino de pedidos. E ela pode ser um canal de venda normal para onde eu envio produtos e para de onde eu recebo pedidos. Eu só não posso ter as duas coisas configuradas ao mesmo tempo, ou seja, eu não posso ter a Tray como origem, entrada de dados e como destino de dados. Não faz sentido, na verdade, para o fluxo de integração, eu receber produtos da Tray ao mesmo tempo que eu mando produtos para a Tray. E eu tenho que fazer essa opção em relação ao meu fluxo de operação sobre qual a configuração que eu desejo. E nós vamos falar das duas configurações aqui. Então, o primeiro passo que você tem que efetuar é o login no seu painel da Tray Commerce. Eu já estou com o meu painel aqui aberto, então você efetua o login no seu painel, né, você vai ter acesso à tela inicial. Essa loja é uma loja teste nossa, então a gente pode trabalhar o fluxo de conexão por aqui sem afetar nenhuma parte da operação. Nesse caso, para nós, como teste, ela é super válida, mas você vai usar o seu painel aí. E aí a primeira coisa que você tem que fazer, nesse caso, já é autenticar o aplicativo de conexão com o Vitrina. O aplicativo de conexão com o Vitrina, ele não vai estar presente na parte de aplicativos, ele está em processo de publicação junto à Tray Commerce, e isso pode levar um certo tempo. Então, para que você já consiga localizar e executar o processo, a gente vai fazer aqui uma validação da conexão através de uma configuração que a gente vai passar aqui para vocês já efetuarem assim que vocês promoverem o fluxo de integração. Uma coisa importante em relação ao Tray Commerce e o Vitrina é que essa plataforma, para nós aqui na integração, ela pode funcionar como uma plataforma de origem de dados, ou seja, eu posso conectar ela ao Vitrina e passar dela para o Vitrina o cadastro de produtos e receber na minha plataforma Tray os pedidos que seriam originados através das integrações com o Vitrina. Ou seja, eu mando o produto, mando o estoque, mando o preço para o Vitrina manda para os marketplaces, publica, e todos os pedidos que forem originados desses canais, eles podem, voltando pelo Vitrina, serem carregados dentro da Tray para que você possa efetuar o acompanhamento ou, eventualmente, se você já tem um RP integrado com a Tray e esse RP não está homologado com o Vitrina, também seria uma opção. Então, essa é a primeira opção, a gente vai falar dela. E a outra opção é a mais padrão, que seria a Tray como um canal de vendas, ou seja, eu conecto ao Vitrina como um e-commerce mesmo, onde o Vitrina tem o cadastro e o Vitrina envia o produto para a Tray, o Vitrina envia o estoque e o preço para a loja e recebe da Tray os pedidos. E aí, assim, você recebendo no Vitrina, se o RP estiver integrado ao Vitrina, você pode enviá-los ao seu RP para faturamento. Então, são as duas possibilidades que a gente vai falar hoje desse fluxo de integração. Quando o processo de publicação estiver ok, a primeira coisa que você vai encontrar
a seguir seria lá na loja de aplicativos, você vai encontrar o Vitrina aqui. Nesse caso, por enquanto, ele ainda não está publicado, deve acontecer logo que a Tray terminar o processo de publicação, mas caso você digite Vitrina aqui e já encontre o aplicativo, você pode usá-lo. Se você não encontrar, vai existir uma parte importante lá no processo de configuração, que apesar de talvez um tanto quanto técnico, a gente até deixou ele gravado no nosso manual, digitado, exatamente porque como é uma configuração que você tem que fazer, você tem que copiar exatamente o que está escrito no manual. Então, eu vou compartilhar aqui a parte da tela que fala especificamente desse momento, e você vai encontrar esse fluxo dentro do nosso manual de configuração de obtenção do token da integração com a Tray Commerce. Esse token ele fica dentro da nossa base, esse manual fica dentro da nossa base de conhecimento, acessível lá pelo help.vitrina.com, onde você se cadastra, inclusive por onde são abertos os tickets, por onde você acompanha todos os materiais. Aqui nós temos o manual de obtenção do token, e nesse caso, a configuração que eu estou fazendo, que eu vou fazer agora para o nosso fluxo de integração, exige que eu use essa URL aqui. Tá? O que essa URL faz? Ela autentica o Vitrina como aplicativo, exatamente porque ele ainda, como não está publicado na loja de aplicativos, ele não aparece lá. Então, a gente tem que executar o passo a passo. E nesse primeiro momento, a gente vai fazer pelo método convencional, copiando através desse manual, que você vai localizar dentro da nossa área. Até é importante ressaltar que aqui na base de conhecimento você tem acesso a vários materiais. Eu vou retornar aqui a parte inicial, e aí se eu digitar aqui Tray Commerce, eu vou ter aqui a parte dos manuais que tem relevância com essa integração. Então, o manual que eu estava usando é exatamente esse, onde tem a URL aqui. Eu devo copiar, inclusive considerando essa barrinha no inicial aqui, até o último dígito aqui, que é o D8. Então, eu copio essa configuração, retorno lá ao painel da minha loja, e logo depois aqui do .com.br, eu colo essa minha URL. E aí eu pressiono aqui essa URL já com um Enter, né? Veja que ele já abriu aqui a autenticação do aplicativo. Se eu retornar ao manual, é exatamente essa parte que aparece quando eu estou autenticando. Então eu coloquei aqui a minha loja barra a URL que eu copiei. Nesse caso já está ali na parte do meu painel. E a primeira coisa que vai aparecer é exatamente a autenticação do Vitrina App, que é o nosso aplicativo. Então, isso é, como eu disse, por hora, por conta ainda do aplicativo não estar totalmente publicado na loja. Mas ele já é acessível aqui. Esse processo já é o processo homologado pela Tray. Então, você deve autorizar para que a gente consiga ler a parte de produtos, clientes, pedidos, tá? E poderá incluir produtos e pedidos. Esse é o fluxo padrão da integração com o app. Nada mais vai ser alterado na sua loja. Até porque o fluxo de integração do Vitrina App é exatamente para ou extrair produtos e enviar pedidos para sua loja, ou é para enviar produtos e receber pedidos. Como eu disse, são as duas configurações possíveis. Então, nesse caso, a gente já recebeu na tela inicial a autorização, o pedido de autorização para acessar. Eu tenho a minha loja aqui e o aplicativo do Vitrina. Eu clico em autorizar e logo já vou ver na página seguinte, assim que ela termina o carregamento, as credenciais para minha integração. São duas credenciais que a Tray Commerce gera. Uma é a URL, isso vai ser importante a gente guardar, e outra é o código. Se mesmo assim você também fechar a sua tela, não tem problema, você pode retornar à página inicial, uma vez que você já tenha autenticado a sua loja dentro do painel do Vitrina, dentro do painel da Tray, você pode retornar lá na parte de aplicativos da sua loja, e aí você vai ter
também o acesso dessa mesma informação. Então, aqui para você localizar no menu, dentro da Tray, você clica aqui em aplicativos, aí espera ele carregar. Aqui já vai ter o app do Vitrina, que a gente já fez o processo de autenticação e de autorização. Então, a gente tem aqui, tem o botãozinho acessar, que na verdade também traz as mesmas informações. Então, a gente pode manter essa tela aberta, a gente vai consumir esses dados no próximo momento aqui da integração. Deixa eu só trazer aqui para a gente a tela agora do Vitrina, com as informações que a gente vai usar no fluxo de alimentação dos dados da loja. Então, vamos aqui, a gente retorna lá no Vitrina, com o nosso painel. Lembrando que aqui a gente vai trabalhar com duas configurações, tá, pessoal? A primeira configuração é aonde a gente vai determinar a Tray Commerce como um canal de vendas. E depois também a gente pode usar uma outra configuração para casos pontuais, quando a gente fala de integração de origem de dados. Então, para isso, a gente deve acessar lá o nosso painel. Deixa eu trazer aqui a tela para vocês. Só localizar aqui minha loja teste. Que aí já fica mais fácil de a gente... Eu já estou aqui com a minha loja aberta, minha loja de demonstrações, mas no painel do Vitrina, para você executar essa configuração, você, após acessar, né, toda a sua loja, você vai cair na página inicial, na parte de entrada do cadastro, e aí você tem que se dirigir aqui na parte de configurações, depois canais de venda. Então aqui a gente vai configurar a Tray como canal, ou seja, eu recebo produtos do meu ERP, ou eu cadastro produtos no painel do Vitrina diretamente, e eu vou mandar esses produtos para a Tray Commerce, exatamente para a minha loja, para o processo de venda. Então, eu clico aqui no botão adicionar, depois eu seleciono o Tray Commerce aqui, digitando, né, ou procurando estar por ordem alfabética, seleciono o Tray Commerce, clico em adicionar. Então aqui nós já veremos que ele precisa de dois campos, que são exatamente os dois campos que a gente já fez lá no painel da Tray, para que a gente consiga autorizar a nossa integração. Então, o Code e a API Host, né, que é a parte de integração. Então, se a gente lembrar aqui e trouxer para a nossa tela aqui novamente, aqui eu tenho a URL, que é a API Host, e eu tenho o Code. Eu vou copiar esse código aqui, voltar aqui para a minha tela, vou copiar o código aqui, são todos esses dígitos realmente, né, é um número grande, e a API host, que é URL, e vou colocar aqui no campo correspondente. Depois, os demais campos aqui são campos complementares. Bom, eu tenho um campo de markup, isso é para incremento de preço, então se aplica em todos os casos onde eu tenha recebido o produto no Vitrina, né, eu tenho lá o cadastro do produto, e digamos que lá no meu ERP o produto ele tem um preço de R$100. É o preço de venda que está lá no ERP. Mas eu não quero comercializar esse produto com esse valor. Eu quero que ele seja incrementado, que ele tenha um valor adicional. Então, o markup, o campo markup no Vitrina, ele é em percentual e ele pode ser determinado, por exemplo, eu quero incrementar em 10%, e também, como opção, a gente vê muitos clientes usando como subtração. Caso você queira colocar, por exemplo, menos 10%, também é possível fazer. Dessa forma, o preço vai ser reduzido em 10%. Só que é importante entender que o uso desses campos na configuração dos canais se aplica de maneira linear, ou seja, todos os itens que eu vou vender lá na Tray terão um markup de 10 para baixo ou de 10 para cima. Então, esse é um campo que vai mudar o meu preço, né? Nesse caso, por exemplo, se o produto custa R$100 e eu aplico aqui um markup de 10, significa que eu estou vendendo lá na Tray a um preço de R$110. Existem outros campos aqui também, complementares. A gente tem a margem de segurança e o tipo da margem. Esses dois campos, eles caminham juntos, porque é uma configuração. Ele pode ser
O tipo da margem pode ser em quantidade e percentual. Mas o que seria a margem de segurança? É quando você quer preservar o seu estoque, ou seja, você não quer que o estoque todo que está vindo do ERP seja enviado para o e-commerce. Então, digamos que você tem um produto que tem 10 no estoque, você coloca aqui uma margem de segurança de 2, e ele está como quantidade, significa que o estoque que vai ser enviado para o canal é um estoque de 8, porque eu estou subtraindo 2, é como uma reserva de segurança, eu não estou mandando meu estoque total. Se eu mudar isso aqui para percentual, aí eu posso colocar 10%, significa que eu estou tirando 10% do meu estoque. Claro que aqui ele vai fazer um cálculo de arredondamento, caso o número seja quebrado. Então, 10% de margem para baixo. Isso, complementando daí, a gente tem um campo identificador. Esse campo é de extrema importância, porque, na verdade, é o código que vai ser enviado para a loja. Quando a gente cria um cadastro de produtos no Vitrina, a gente recebe, através do ERP, essa informação dos códigos. Então, deixa eu até abrir a tela aqui. No Vitrina, a gente trabalha com alguns códigos, tá? Mas 3 deles são os que aparecem ali, que são possíveis de enviar para o canal. O primeiro código é o código RP-ID, que a gente chama. Esse código, geralmente, ele nasce no RP, e aí lá onde você cadastra o produto, você especifica qual é o código desse produto, né? E esse código muitas vezes faz sentido para a tua operação, até porque na criação você determinou essa composição. Então é o código RP. O SKU é o código do SKU do produto. Quando a gente trabalha com produto com variação, ele determina exatamente a menor parte do produto, que é a separação entre um produto de fato e um SKU. E nesse caso, quando a gente fala de produto com variação, eu tenho o código do produto. Estou me referindo ao produto 86117, que é um tênis fila masculino, feminino, Racer One. Agora, se eu estiver determinando que eu estou falando desse mesmo tênis, só aquele preto, azul do tamanho 37, então o SKU é esse. É como um identificador, né? Isso aqui é como se fosse o CPF aí do produto. E eu tenho um ID interno, que é um ID sequencial, gerado pela nossa plataforma. Ele é um código de 6 dígitos que não tem letra, exatamente porque a gente também tem alguns canais que não aceitam traços, por exemplo, ou barras, ou qualquer outro caractere especial na formatação do código. Então, quando isso acontece, o código ID, ele pode ser utilizado porque ele nunca se repete, e ele também é específico por SKU, e não vai ter problema de rejeição no canal. Então, quando eu venho aqui, na parte de configuração, aqui eu estou determinando qual é o código que eu vou usar. Quando eu trabalho com um canal, eu já tenho, na verdade, produtos publicados lá, é importante entender que se no processo de migração, ou seja, eu estou trocando de plataforma, eu estou indo para o Vitrina e vou trabalhar com o Vitrina agora na integração, digamos que lá no canal eu já uso o código RP. Então, aqui eu vou usar o código RP também, porque no momento de associar o produto, os códigos vão ser iguais. Em tese, cabe uma análise durante o processo de migração. Mas, via de regra, é assim que funciona. De qualquer maneira, qualquer um dos 3 códigos se refere ao fluxo de integração. Então, é importante entender, e caso você tenha dúvidas sobre como usar e quando usar cada um deles em relação à sua integração, pode nos contactar, a nossa equipe de atendimento, para elucidar isso daqui, porque isso aqui vai ser realmente bastante importante para a sua integração funcionar corretamente. Uma vez definido isso, é importante não mudar mais, porque senão corta o vínculo do fluxo de integração. Depois nós temos um campo para estoque fictício. Esse campo ele é um campo que serve para situações de venda sob encomenda, quando eu ainda vou produzir o produto, eu não tenho ele no estoque, eu vou produzi-lo, mas eu não quero deixar de vendê-lo. Então, eu tenho um estoque fictício, eu alimento sempre o meu estoque com um determinado número, digamos que eu coloque 10 aqui,
eu vou estar enviando sempre 10 de estoque para o canal, ele nunca vai ficar 0, porque é um estoque fictício, exatamente para venda sob encomenda. Caso de produção de imóveis, produtos que realmente não tem como ter o estoque, ou um estoque alto, né, ou um estoque o tempo todo alimentando o sistema, faz sentido usar essa aplicação. Depois eu tenho um campo para data de corte de pedidos, isso daqui funciona no momento de migração, quando eu estou trabalhando o processo de migração de um canal que já existe, eu já tenho a minha loja já tem os itens lá, e eu estou migrando para o Vitrine. Então, eu vou fazer o processo de associação, e quando eu concluir o processo de associação, eu vou dizer aqui agora para o sistema, a partir de que data, hora, eu quero que ele comece a pegar os pedidos. Porque senão eu posso gerar duplicidade. Um pedido que eventualmente já tenha sido atendido, e eu desconsiderei essa data, ele vai acabar aparecendo aqui de volta. Então, vou gerar duplicidade, porque às vezes eu já atendi esse pedido em outro momento. Então, é importante informar a data e hora correta de corte. Depois nós temos aqui um campo chamado tabela de preço. Esse campo é onde eu posso trabalhar uma tabela de preços específica para esse canal. Todos os canais no Vitrina, eles podem ter uma tabela específica de preço, para cada um deles em separado, ou uma só tabela para todos. Para isso acontecer, eu tenho que realmente criar a tabela de preço. A gente já viu isso em um vídeo anterior. Então, eu crio a tabela de preço, e uma vez que eu crio a tabela de preço, eu associo ao canal. Depois nós temos aqui informações complementares. Nesse caso, o campo adicionar novos produtos automaticamente ao cluster significa que se eu cadastrei um produto agora no RP e esse produto vai chegar no Vitrina, eu já posso enviar esse produto ao canal de forma automatizada. Eu não precisaria fazer nenhuma ação. A gente já viu sobre clusters, onde eu consigo cadastrar o produto no Vitrina e colocar ele no cluster e ele vai subir para o canal. Agora, se eu usar essa opção diretamente aqui, na configuração, significa que todo produto que chegar aqui já vai ser enviado para esse canal. Então, ele pode estar ativo ou inativo. Na sequência, nós temos um campo aqui de sincronização de atualização. Então, toda vez que altero um item dentro do Vitrina, ele vai mandar essa alteração para a loja. É importante entender quando usar isso para não sobrepor informações que você tenha feito manualmente na loja. E por último, nós temos a sincronização de categoria. Se eu tenho um RP que manda a árvore de categorias para o Vitrina, significa que eu posso mandar essa mesma árvore de categorias para o e-commerce. E aí, a minha origem passa a ser o meu RP. Nesse caso, a manutenção fica no RP e eu não preciso me preocupar em ficar alterando em vários lugares ao mesmo tempo. Então, ele vem do RP, passa pelo Vitrina, isso toda a árvore de categorias, e é criada lá no seu e-commerce. Uma vez que eu concluir esse processo de alimentação dos dados, eu vou ativar a minha integração. Lembrando que é muito importante lembrar se você está migrando o canal para o Vitrine, você já tem ele ativo. Se você já tem ele ativo, no momento em que você for configurar o canal, a gente vai soltar uma mensagem aqui na tela, exatamente para você observar essa regra da migração. Então, se você já tem itens publicados nesse canal, e você quer mantê-los, é necessário você acionar a nossa equipe via suporte, via atendimento, para solicitar a migração do canal. Aqui também nessa tela nós temos o acesso ao manual de configuração da Tray, esse é o manual escrito, com todos os mesmos passos que a gente falou aqui, só que de forma escrita. Então, esse passo conclui a parte de configuração da Tray Commerce como canal. Agora a gente vai ver rapidamente aqui a configuração como origem. Para isso, a gente deve se dirigir novamente na parte de configurações, só que agora a gente vai clicar aqui em loja/ERP. O processo aqui é um pouco mais simples, porque aqui eu estou tratando da entrada de dados. Então, aqui, no caso, quando a gente inicia o processo de configuração, eu vou ter esse desenho, eu vou ter essa tela. Eu vou selecionar aqui a Tray Commerce,
tanto para pedidos quanto para produtos, porque um dos processos busca o cadastro de produtos e o outro serve para enviar um pedido que está no Vitrina para a e-commerce. Existe essa diferença. Aqui a gente está falando de origem e destino. Lá a gente estava falando de canal de venda. Então aqui a gente tem novamente o campo URL e o campo código. Basicamente é a mesma condição. Eu tenho que pegar lá na minha página, eu tenho os dados salvos. Então eu vou pegar aqui a URL, vou copiar no campo URL e vou ter também o código. Vou copiar aqui o código e vou alimentar na parte do código. Depois eu só tenho aqui uma outra configuração que trata se eu quero mandar, se eu quero receber, na verdade, da tray para o Vitrina atualizações. Digamos que eu tenha um item lá na tray e eu alterei o nome dele. Então essa opção serve para, se eu alterei na tray, vai alterar no Vitrina. Novamente, salientando, são duas configurações possíveis para esse e-commerce especificamente. A gente tanto pode receber produtos da e-commerce, mandar pedidos para a e-commerce, quanto a gente pode mandar produtos para a e-commerce e receber pedidos da e-commerce. Isso parece um pouco confuso, porque na verdade aqui a gente trabalha com um conceito de integração híbrida. Então, eu posso ter um canal, muitas vezes eu tenho o e-commerce, ele está mais preparado, ou seja, eu já tenho o cadastro pronto lá no e-commerce. Então, eu vou receber o cadastro do e-commerce. Agora, se eu quero o e-commerce como canal de vendas, aí eu vou cadastrar ele como canal de vendas, que foi a configuração que a gente viu anteriormente. Então, isso conclui o processo de entendimento do uso da e-commerce como integração dentro do Vitrina, tanto como origem e destino de dados, quanto como canal de vendas. Ok? Até o próximo vídeo, pessoal.